Olá, alunos do 8º ano, aqui é a professora Elisângela de Língua Portuguesa. Nessa semana de 12 de abril a 16 de abril, nós estaremos fazendo a correção da aula 5, tá? Dos exercícios propostos para vocês na aula 5. Então, eu peço que vocês abram aí na página 12, né? Vocês tinham um novo assunto, né? O verbete enciclopédico. Então, eu pedi que vocês fizessem a leitura desse verbete, é sobre a entrada Terra, né? Então, vocês têm aqui Terra, as informações, a Terra é um dos 8 planetas que giram em torno do Sol, faz parte, portanto, do Sistema Solar, é o terceiro planeta a partir do Sol, a uma distância média de 150 milhões de quilômetros. Vocês têm uma imagem, né? Aqui explicando a imagem, ainda falando um pouquinho sobre a Terra, características físicas, sempre com imagens explicando bem como é a função, né, cada item. Depois vocês tinham órbita e rotação, estações do ano, também com imagens. Então, vejam bem, né, acredito que vocês tenham feito a leitura desse verbete enciclopédico, compare-o com o verbete de dicionário Terra, né? Então, vocês percebem o que? Ele é bem mais completo, né? Bem mais técnico, né? Traz bem mais informações dentro da área da ciência de como é o planeta Terra. Após a leitura, vocês tinham os exercícios na página 14, começando aí pelo exercício 22. Assim como o verbete de dicionário, o verbete enciclopédico apresenta uma entrada. Qual é a entrada do verbete lido? Então, nós já falamos que é a palavra terra. 23. A parte inicial de um verbete enciclopédico apresenta a definição mais básica da palavra. Releia o verbete e transcreva a definição de terra. Então, tá bem lá no comecinho, né? A definição mais básica, ó, é esse parágrafo aqui, tá? Então, era só vocês transcrevê-lo aqui. Começando aí a terra até quilômetros. 24. De acordo com o texto, porque a Terra é o único planeta do Sistema Solar que tem condições de sustentar a vida. Então, lá no texto, vocês também conseguiam essa informação. Então, a resposta seria, por quê? Aí vem a transcrição aí do texto. Para existir vida, são necessários oxigênio e água. A vida é possível na Terra porque ela tem água em sua superfície e o gás chamado oxigênio em seu ar. Além disso, ela possui a amplitude de temperaturas perfeita para a vida. A temperatura média na Terra é de aproximadamente 16 graus Celsius. Então, aqui reuniu, né, as melhores informações para essa resposta. Percebam que não copiou todo o trechinho, né? Aqui tem um trechinho, então vocês podem copiar igual essa resposta que eu coloquei. 25. Enumere as camadas existentes do planeta Terra, por ordem crescente, né? Do menor para o maior, vai crescendo. Então, nós temos crosta, número 1, depois o manto e depois o núcleo. Essas informações aqui vocês iam obter aonde? Aqui, né? No desenho mostra, ó. Então, crosta, manto, núcleo e núcleo interno. Aí vamos lá. Agora, por ordem que essas palavras apareciam em um dicionário. Então, ordem alfabética agora. Então, vem crosta, manto e núcleo. Aqui é a ordem alfabética. 26. Escreva o nome das massas de água mais importantes do planeta na ordem que aparecem em uma enciclopédia. Então, vamos lá. Ártico, Atlântico, Índico e Pacífico. Percebam que na enciclopédia também nós temos o que? A ordem alfabética, tá bom? Então, quando a gente vai procurar qualquer coisa em uma enciclopédia, a gente também procura em ordem alfabética. Geralmente, as enciclopédias são vários livros, né? Quando você compra uma enciclopédia, você está adquirindo vários livros e nela vem esses textos sobre todas as palavras, também em ordem alfabética, tá? 27. Explique o que causa as estações do ano. Então, essa resposta também é lá do texto, por isso que sempre está vindo entre aspas, porque é retirada lá do texto. A causa primária das estações terrestres é a mudança na quantidade de luz solar que atinge a superfície em várias latitudes ao longo de um ano.
28. Com relação às afirmações a seguir, assinale V para as verdadeiras e F para as falsas. Então, é também em relação ao texto. Então, se alguma é falsa, você conseguiria, pelo texto, né, identificar. Todos os planetas apresentam os movimentos de rotação e translação? Verdadeiro. Apenas o planeta Terra apresenta os movimentos de rotação e translação? Se eu já falei aqui que todos os planetas apresentam, essa só poderia ser falsa porque diz que apenas o planeta Terra apresenta. O movimento que equivale ao período de um ano calendário é chamado de translação? Verdadeiro. O trajeto que a Terra percorre ao redor do Sol é chamado de rotação? Não, é chamado de translação, tá? Então, por isso é falso. A força que mantém a Terra descrevendo sua trajetória em torno do Sol é chamada órbita? Falso. Então, vamos lá no texto achar o porquê que é falso. Vamos ver se eu localizo aqui. A força que mantém a Terra descrevendo sua órbita em torno do Sol é chamada gravidade, tá? E não órbita, como diz ali, tá? Por isso ela é falsa. 29. Releia este trecho. Por exemplo, o hemisfério norte tem sua estação mais quente, o verão, no momento em que fica mais inclinado em direção ao Sol. Diametralmente oposto, o hemisfério sul passa na mesma época pelo inverno, sua estação mais fria. A. Analise a palavra em destaque e indique quais das palavras a seguir podem ser sinônimos dela nesse texto. Então, vamos lá. Aqui, né, nós temos marcado, ó, diretamente. Então, ó, diretamente oposto, o hemisfério sul passa na mesma época. Ou então, exatamente oposto, tá? Então, não poderia ser nem paralelamente e nem claramente, tá? Essas não se enquadram aqui nos sinônimos. B. Conhecer o significado da palavra em destaque ajuda na compreensão do texto? Com certeza, né? Porque se eu não sei o que significa diametralmente, como que eu vou entender o significado dela no texto? Às vezes, pelo contexto, então eu sei que se no hemisfério norte ele está mais inclinado ao Sol, por isso está no verão, eu sei que o contrário, né, o oposto, né, diretamente ali, o contrário, acontece no hemisfério sul. Então, eu preciso conhecer o significado da palavra, né? Então, a resposta: conhecer o significado da palavra diametralmente ajuda o leitor a visualizar a órbita e a inclinação da Terra ao longo do movimento de translação. O conceito é reforçado pela ilustração que acompanha o verbete. Então, pelo contexto e pela ilustração, eu ia conseguir também entender essa palavra. 30. Em que suporte esse texto foi publicado? O suporte é a Enciclopédia Britânica. Isso vocês conseguiram a informação no texto também. Esse suporte é confiável? Justifique sua resposta. Confiável é algo que a gente possa confiar. A Enciclopédia Britânica desenvolve produtos educativos para crianças e adultos de todas as idades desde 1768. Portanto, tem tradição e pode ser considerada confiável, tá? Então, por ser muito antiga, né, por sempre publicar essas informações, a gente pode sim confiar nesse meio aí de informação, tá? 31. Releia o verbete enciclopédio. Há várias definições ou apenas uma? Justifique sua resposta. Há apenas uma definição, tá? Uma definição de terra. Porém, ela é detalhada, isto é, aborda várias características da mesma acepção. Então, eu estou falando sobre o planeta Terra, eu dou uma definição do que é, mas aí eu detalho essa acepção, né? Eu não vou falar só o que é, como ela é formada, de que maneira ela se movimenta. Então, eu trago muitas outras informações, mas a definição é apenas uma. B. Qual é a principal função desse texto? Então, a resposta correta seria expor um saber.
tá? Não está noticiando o fato, não está relatando uma experiência, não está contando uma história de um personagem, não está dando instruções e nem defendendo uma opinião. Está expondo, né, um saber. 32. A partir da fonte, da linguagem e do assunto abordado, quais são os possíveis leitores de um verbete de enciclopédia como esse? Então, quem seriam? Os estudantes, né? Que tem que conhecer sobre esse tipo de assunto, tá? Poderia ser também a população em geral, qualquer pessoa? Poderia, né? Se me aparecer aí a curiosidade de saber mais sobre o planeta Terra, eu vou pesquisar, claro. Mas a maioria são os estudantes. Agora, na próxima página aí, o exercício 33. A leitura do verbete ajudou você a ampliar sua visão sobre o assunto? Justifique sua resposta. Essa é pessoal, se lhe ajudou ou não. Mas eu acredito que sim, né? Porque trouxe muita informação, informações com imagens, detalhando cada item. Então, eu creio que ampliou, sim, os conhecimentos de vocês. Mas a resposta é pessoal. 34. Releia um trecho do verbete Terra. A Terra é um dos 8 planetas que giram em torno do Sol, faz parte, portanto, do Sistema Solar. É o terceiro planeta a partir do Sol, uma distância média de 150 milhões. E aí, todas essas informações aqui a mais, né, que estavam lá no texto. É só vocês lerem. O texto é escrito na primeira pessoa do singular, na primeira pessoa do plural. Então, aqui, primeira pessoa, eu, né? Primeira pessoa do singular, eu. Primeira pessoa do plural, nós. Terceira pessoa do singular, né? Ele, vocês. Ou do plural, eles, vocês, né? Aqui é no singular e aqui no plural. Então, está escrito em qual? Na terceira pessoa do singular, tá? Então, está se referindo à Terra, ó. A Terra é, tá? Então, não está no plural, nós percebemos, senão aqui seria são, né? Então, é no singular. B. Há personagens participando do texto? Não, não tem personagens. O texto apresenta uma linguagem pessoal, relatando a opinião do seu autor, ou uma linguagem impessoal, sem a opinião do seu autor. É impessoal, né? Está expondo aí um saber, não está expondo a opinião que o autor acha sobre a Terra. O texto é argumentativo? Não. Poético? Não. Jornalístico? Não. Informativo? Sim. 35. Reescreva o trecho substituindo os sinais de pontuação existentes por ponto e vírgula nos casos em que seja possível, tá? Então, lembram lá, o ponto e vírgula é uma pausa maior, tá? Mas ela não encerra uma frase, tá? O ponto final encerra uma frase. O ponto e vírgula, ele dá uma pausa maior, pode enumerar vários itens, tá? Então, aonde que eu conseguiria colocar? Então, aqui eu tenho trecho, né? Esse trechinho aqui. E onde eu posso colocar? Aqui eu tenho uma sugestão, ó. A Terra é um dos 8 planetas que giram em torno do Sol. Ponto e vírgula. Eu não precisaria aqui finalizar. Eu poderia continuar. Faz parte, portanto, do Sistema Solar, tá? Aqui, ó, no caso, eu finalizei, ó. Usei um ponto final aqui e usei um ponto final aqui. Nesse caso, eu poderia, sim, usar um ponto e vírgula, fazer uma pausa maior, mas não necessariamente encerrar uma frase, tá? Aí depois, na continuação aí, vamos ver onde mais seria possível. Aqui, ó. Para existir vida, são necessários oxigênio e água. A vida é possível na Terra porque ela tem água em sua superfície e o gás chamado oxigênio em seu ar. Então, se nós voltarmos aqui, a oração, né, a frase foi encerrada com o ponto final. Aqui também eu poderia usar o ponto e vírgula, tá? E também aqui, ó, embaixo, ó, não é quente demais como Vênus, nem fria demais como Netuno. Então, lá, com certeza, está encerrado com o ponto final. Eu posso usar o ponto e vírgula e completar, já que eu estou falando aqui, ó, de temperatura. A temperatura média na Terra é de aproximadamente 16 graus Celsius. Então, esses são os 3 lugares aí, aqui
depois aqui e aqui onde vocês poderiam utilizar o ponto e vírgula. Agora na página seguinte aí, linguagens conotativa e denotativa. Expliquei para vocês, denotativa sentido real, conotativo sentido figurado. A linguagem do verbete é predominantemente denotativa ou conotativa? Justifique sua resposta. Conotativa, né? É a palavra no sentido real. Eu não estou ali usando sentido figurado. É terra, estou falando de terra, vou colocar os sentidos reais dessa palavra. Então, a linguagem é predominantemente denotativa, pois, como visa expor um conhecimento, deve ser clara e objetiva. De acordo com os seus conhecimentos, em que tipo de textos é comum o uso de linguagens denotativa? Cite alguns exemplos. Então, nas reportagens, artigo de opinião, artigo científico, manual de instruções, ou seja, textos em que haja predominância de linguagem literal. Eu não posso usar um sentido figurado se eu estou expondo um assunto numa reportagem, nem quando eu estou expondo a minha opinião, tá? Então, nesses textos aqui, a linguagem tem que ser real. E a linguagem conotativa, em que tipos de texto é comum seu uso? Bom, aqui já são textos diferentes, nos textos literários, nas narrativas. Aí eu posso sim usar uma linguagem de sentido figurado. Então, ó, textos literários e publicitários, ou seja, aqueles em que a linguagem é empregada para causar surpresa no leitor e fazê-lo dedicar mais tempo à interpretação, tá? Então, aqui eu posso fazer com que o leitor, né, interprete o que eu tô querendo passar. Agora, aqui, nesses textos, eu tenho que ser objetiva. 39. Nos trechos retirados do livro Jogador número 1, quais palavras apresentam sentido conotativo, sentido figurado? Circule-as e reescreva as frases, substituindo as palavras com sentido conotativo por outras equivalentes de sentido denotativo. Então, eu vou trocar a sentido figurado por o sentido real. Então, quando eu digo assim, eu era tímido de doer, então, esse doer, de doer, é o sentido conotativo, é o sentido figurado, porque ser tímido não dói. O que dói? Bater o dedinho na quina, se machucar, ralar o joelho, isso dói. Agora, ser tímido não dói, então está sendo usado no sentido figurado. Como eu poderia substituir? Eu era muito tímido, tá? Então, esse de doer pode ser substituído pela palavra muito. Eu era muito tímido, um menino retraído e com baixa autoestima e quase sem habilidades sociais. Agora na B. Ela havia criado uma realidade totalmente nova que agora oferecia uma válvula de escape para a maioria da humanidade. Essa válvula de escape está em sentido figurado. Como eu poderia, né, substituir? Uma válvula de escape é uma saída, alguma coisa que eu uso para me distrair, para me tirar daquilo, né? Então, ó, ela havia criado uma realidade totalmente nova que agora oferecia um passatempo, um divertimento, uma distração que alivia o estresse para a maioria da humanidade. Então, aqui, ó, um passatempo. Essa válvula de escape é uma saída que eu arrumo. Então, um passatempo, um divertimento. Depois, na outra página, o exercício C. E para coroar, havia transformado seu testamento no maior jogo de videogame de todos os tempos. Então, esse coroar não é o sentido de dar aí um título de realeza, né? Tá? E também transformado seu testamento no maior jogo. Também esse maior não quer dizer que seja uma coisa gigantesca, tá? Então, vamos transformar essas palavrinhas. E, para finalizar, então, esse coroar tá no sentido de que alguma coisa chegou no fim, né? O jogo chegou no fim e eu vou coroar o ganhador, por exemplo, né? Então, para finalizar, havia transformado seu testamento no mais desafiador jogo, e não no maior, tá?
Então, vocês poderiam substituir por essas palavrinhas. D. Os 6 estavam me bombardeando com mensagens para ter certeza de que chamariam minha atenção. Então, eu já expliquei, né, o sentido dessa palavra. Não é que estavam jogando bomba, né? Estavam mandando muitas mensagens. Então, podemos trocar aqui o bombardeando por muitas, tá? Essa palavrinha eu já frisei bastante com vocês. Depois, o exercício 40 e 41, em resumo. Seria um resumo do que vocês aprenderam. Vocês teriam que definir o gênero verbete de dicionário e colocar suas características, e definir gênero verbete enciclopédico e colocar suas características. Aqui diz que é uma resposta pessoal. Para ajudar aí quem não conseguiu fazer, eu posto depois uma foto com a resposta, tá bom? Então, esse era o último exercício a ser feito. Então, agradeço a atenção, façam a correção e até a próxima aula.